Olá, tô voltando aqui. Vamos ver se o som voltou. Desliguei tudo e voltei de novo. Vamos ver se agora vai dar certo. Marco, tá aí? Fala pra mim se tá com som, gente, pra eu saber se eu continuo ou não. Deu certo agora? Poxa, caímos, mas estamos voltando. Deu certo, gente? Aê! Muito bom, muito bom. É um bom desafio, né? A gente, primeiro dia do evento, já abre ele e aí acontece esse problema técnico logo de cara. Mas tudo bem, obrigada pela paciência, pela compreensão. Obrigado por ter voltado aí comigo para a sala, não desistido da gente, tá bom? Então eu tava dizendo para vocês aproveitarem, porque eu vou deixar os comentários habilitados, tá bom? Então coloquem o nome de vocês, a cidade de onde vocês estão conectando, coloca a formação, fala qual o propósito de vocês estarem aqui no intensivão. Vai que vocês trocam aí informação, experiência, network. Na live de terça-feira eu estava contando aqui pro pessoal que teve uma manifestação de uma menina, ela conversando, tal, e aí teve uma pessoa que falou, envia o seu currículo para mim. Então aproveita esse espaço para trocar essa informação, tá bom? É para vocês isso aqui, tá? Aqui a gente consegue, ó, formar uma corrente do bem, somar forças, tá bom? E hoje o nosso convidado é o Roberto Guião. Ele tem um projeto incrível que é o Doutor Catador, que tá virando uma referência aí. Ele abre o centro de visitação lá para as pessoas e ele vai estar aqui hoje conosco contando um pouquinho sobre esse mercado dos resíduos orgânicos. Então, eu vou tentar achar ele aqui, adicionando ele, mas vai colocando para mim de onde vocês estão conectando. Da outra vez que vocês não estavam me ouvindo, eu vi que tinha gente de Goiás, tinha gente de São Paulo, Minas Gerais, do Pará também. Vi aí o pessoal, eu acho que de Amazonas também estava, Recife está aí presente, ó, Ceará. Gente, sejam todos muito bem-vindos, tá? Sintam daí, de onde vocês estão, essa energia, essa emoção que eu tô sentindo daqui. Tô muito orgulhosa da gente estar hoje realizando esse quarto intensivão, que já virou uma marca registrada do Portal Sustentabilidade e uma referência aí no mercado de resíduos. Então, sejam muito bem-vindos, aproveitem essa oportunidade onde os profissionais vão compartilhar as experiências, o dia a dia operacional, são pessoas que vivem a parte prática mesmo, então é um conhecimento único, você não vai encontrar isso em outro lugar. Aproveite essa oportunidade, tá bom? Eu vi aqui, ó, que o Guião já entrou na sala como doutor catador, eu vou convidá-lo aqui e volto para falar com vocês, tá bom? Vamos lá. Guião, ó, te mandei o convite, chegar aí para você uma notificação, aí você aceita, por favor. Deixa eu ir vendo aqui, ó, Maceió presente, Capão... E aí, Guião, seja bem-vindo. Você viu que deu um probleminha, aí eu preferi sair e voltar para a gente conseguir fazer com tranquilidade. Seja bem-vindo, que honra ter você aqui, Guião. Muito obrigada por aceitar o convite. Prazer todo meu, eu agradeço o convite, uma honra também. Ó, para quem não sabe, o Guião foi meu professor, meu mestre na graduação. Ele aplicou a cadeira de ecossistemas terrestres e com o tempo aí a gente se aproximou, investimos, temos um empreendimento juntos, virou amigo. E você, Guião, é o profissional que eu tenho como referência nesse mercado de resíduo orgânico. Então, toda vez que eu tenho um problema, é para você que eu ligo, então não poderia deixar de te convidar para estar aqui com a gente nesse evento. E muito obrigada por aceitar o convite, viu? Estou muito feliz mesmo. Um prazer, Jaque. Prazer é meu, Guião. Nossa, e assim, você participou do segundo intensivão falando sobre compostagem. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado de resíduos, né, orgânicos. O pessoal pediu bis, você voltou, muito obrigada por isso. E eu queria que você se apresentasse, Guião, para o pessoal conhecer um pouquinho sobre a sua jornada profissional. Legal. Tá bom, então boa noite, gente. Um prazerzão, né? Como eu falei, tá aqui com a Jaque, ex-aluna, amiga, né? Companheira de um grande amigo. Então, vamos lá, vamos avançar. Eu sou biólogo de formação, né? Roberto Guião é meu nome. Eu venho da ecologia de ecossistemas marinhos, né? Depois eu fiz o mestrado em ciências ambientais e florestais e fiz o doutorado em engenharia civil porque há 10 anos, mais ou menos, 2010, né, quando eu ingressei no doutorado, a engenharia civil na COP ali ainda era mais ou menos a referência de resíduos no Brasil.
né? Então, eu tive lá com o professor Cláudio Mahler, né, no laboratório de gerenciamento de resíduos, e fiz lá o meu doutorado com sanduíche na Universidade de Dresden, na Alemanha, na Universidade de Borås, na Suécia, para entender um pouco dos processos aí, né, que acontecem mundo afora, as várias possibilidades da gente aproveitar e tratar os resíduos, né? Então, essa foi a minha trajetória profissional. Eu sou professor lá na Engenharia Ambiental do Unifor, onde a Jaque estudou, e a partir daí eu criei uma empresa de compostagem e educação ambiental, que é Doutor Catador, que atua aqui no sul do estado do Rio de Janeiro, na cidade de Volta Redonda, né? Eu sou um dos composteiros, né, das pequenas empresas de compostagem que estão hoje formando no Brasil uma rede de composteiros para tentar impulsionar esse mercado de resíduos orgânicos, que é, na verdade, a metade dos resíduos que a gente tem no país, né? E ela ainda é praticamente quase 100% enviada para aterro sanitário, infelizmente. Então, é uma grande oportunidade, né, os resíduos orgânicos, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje, né, Jaque? Essa é a proposta, aproveitar você que é um doutor nessa área para a gente poder conhecer um pouco desse mercado, né? E assim, você é um especialista em tratamento de resíduos orgânicos, né, Guião? E aí eu Sim. queria, assim, se você pode nos informar um pouco, assim, falar um pouco, né, o que são os resíduos orgânicos e como que você entrou para esse mercado? Então, o resíduo orgânico é tudo que a gente tem de várias áreas, né? Então, por exemplo, na área urbana, né, restos de alimentos, podas vegetais, né, varrição de praças, jardins, aparas diversas, né? Tem muito resíduo da área agro-silvopastoril, né, de suínos, de aves, de bovinos. Tem muitos resíduos dos processos industriais, né? Uma fábrica de suco de laranja vai ter bagaço de laranja pra caramba, né? Uma fábrica de cerveja, né? Todo o processamento de alimentos. Tem muito resíduo orgânico também das estações de tratamento de esgoto, né, como o lodo de esgoto, que tem bastante matéria orgânica ainda nele. Né? Então, o resíduo orgânico ele é um mundo, né, de resíduos, e um resíduo pesado, né, para transportar, um resíduo complicado pelas características orgânicas, né, de putrefação, que pode gerar odor, pode gerar vetores, uma série de efeitos colaterais, mas ao mesmo tempo é um resíduo rico em nutrientes e em energia. Né? Então ele é 100% reciclável se ele não estiver contaminado com nenhum componente químico tóxico persistente, né? Portanto, é um resíduo perfeitamente tratável e desejável que ele seja tratado, porque a gente está hoje na década de restauração dos ecossistemas, né, decretada pela ONU, e o resíduo orgânico é o grande componente para incentivar essa restauração. Né? Agora, na primeira semana de maio, a gente vai ter a semana de compostagem no mundo inteiro, vai acontecer aqui no Brasil também, iniciativas em várias cidades, e o tema da semana é compostar para regenerar. Né? Então, quando a gente fala em regeneração florestal, né, em recuperação, em regeneração de ecossistemas, sempre a gente vai pensar em reviver a biota do solo. Né? O solo é o grande sequestrador de carbono que está disponível para nós, que a gente tem condição de interferir hoje no sistema, né? Porque nos oceanos a gente não consegue manusear os oceanos como a gente consegue manusear os solos hoje, e a gente já manuseia, né, em termos das práticas agrícolas, florestais e agro-silvopastoris diversas. Então, quando a gente aplica matéria orgânica no solo e passa a tratar o solo como um organismo vivo, esse solo vai passar a sequestrar carbono em grande quantidade. Então, além da gente poder produzir o que a gente precisa para as necessidades humanas, a gente vai estar aliando a isso o sequestro de carbono. E isso é uma demanda a mais urgente possível que a gente possa ter no planeta. Né? Mais urgente até do que comer, né? Porque a gente não consegue comer se a gente não tiver condições climáticas para a gente existir. Então, a gente vai ter que compatibilizar a nossa produção de alimentos, o nosso uso do solo, com o sequestro de carbono. E a forma de fazer isso é revivendo a biota de solo, é revivendo o solo, para que o solo faça o seu papel de sequestrar carbono. E a matéria orgânica e o composto incorporado ao solo é fundamental para isso, em substituição aos fertilizantes químicos, aos pesticidas, aos agrotóxicos, que, pelo contrário, envenenam o solo. Né? Então, a gente tem um papel um papel fundamental, né? Os resíduos orgânicos que estão em grande quantidade no planeta, eles têm um papel fundamental para conseguir nos livrar do maior gargalo, da maior sinuca que a humanidade já se meteu,
né, que é a mudança climática hoje, né? E o projeto do Catador abrange tudo isso, né? Você incentiva lá, através do Centro de Educação Ambiental, tudo isso, né, Guilherme? Então, isso é um aspecto muito importante, gente, que a gente tem que pensar que há muito tempo a gente vem buscando soluções de cima para baixo, né? Tentando que os políticos ou as grandes organizações internacionais, né, seja a ONU ou sejam as corporações, os países, façam isso para nós, e a gente não está vendo uma resposta. Então, é hora das pessoas, da população, se empoderar da responsabilidade de fazer isso, e uma das grandes possibilidades de fazer isso acontecer é através dos projetos locais, pequenos projetos que, em somatório, né, vão mostrar para as pessoas que depende delas essa solução, que a gente tem que se engajar e participar localmente e, e somando iniciativas aqui, ali no planeta inteiro, a gente vai conseguir formar massa crítica para que a gente consiga que isso vire política pública um dia. Então, esse é o nosso objetivo aqui no projeto, não só compostar resíduos, né, mas tentar mudar a consciência a nível local, né, para que a gente consiga interferências locais e isso se some a outros projetos. Hoje no Brasil a gente tem uns 150 pequenas empresas de compostagem que estão fazendo um papel de pavimentar o caminho para que um dia vai ser uma indústria de fato de gestão de resíduos no país, né? Mas aí existe uma série de gargalos, né, já que a gente pode discutir ao longo da conversa hoje, e como a gente vai contorná-los, né? Quais são os caminhos para a gente tentar contornar isso. E assim, Guião, você elaborou sua pesquisa no caso, indo na Europa, e você teve a oportunidade de visitar unidades, né? Digamos que estão bem à frente do que a gente vê por aqui. Aí eu queria saber de você se você pode compartilhar um pouquinho o que você viu lá, quais as plantas que você visitou de tratamento desses resíduos orgânicos e se você puder falar um pouquinho como que elas funcionam. Então, a gente tem duas rotas principais, né, para a gente tratar o resíduo orgânico. Uma delas é a compostagem, a outra é a biodigestão anaeróbica, né? A biodigestão ele é até mais interessante porque ela vai fazer o aproveitamento energético também do resíduo em forma de biogás. E vai conseguir aproveitar também o nutriente, né, através do fertilizante líquido ou sólido que vai sair do biodigestor. Né? Então essa é uma rota muito interessante, mas ela é um pouco, tecnologicamente, um pouco mais sofisticada, né? Ela é um processo que, por ser anaeróbico, os micro-organismos são mais sensíveis, então tendem a desestabilizar com mais facilidade, ela precisa de um ajuste fino melhor. A compostagem é um processo, digamos, mais grosseiro, né? Mas que você consegue fazer de uma maneira mais descompromissada, né? Não que deva fazer descompromissadamente, mas ele permite que você erre mais do que a biodigestão anaeróbica, né? Mas a biodigestão anaeróbica é, sem fato, mais interessante porque permite o aproveitamento energético e esse aproveitamento energético vai substituir uma fonte fóssil, né? Então, além da gente sequestrar carbono, a gente pode gerar emissões negativas também, né? Porque a gente não vai estar usando uma outra fonte fóssil que geraria emissões positivas, né? Então, ele é um grande caminho. E em vários sistemas que eu já vi funcionando e que, de fato, conseguiram alavancar esses processos, né, nesses países, houve duas coisas que são comuns, que são muito importantes a gente falar. Uma é um subsídio inicial a nível governamental para que essas plantas se mantenham em pé, né? E, na verdade, eu acho a palavra subsídio ela é meio estranha, né? Porque parece que a gente está botando dinheiro público num negócio que é privado. Na verdade, esse negócio privado ele está promovendo uma série de serviços ambientais ao fazer o negócio funcionar. Então, quando eu sequestro carbono, quando eu diminuo a contaminação da atmosfera, do solo, da água, eu estou prestando um serviço ambiental que é comum, que é útil para todos, né? Então, esse subsídio, na verdade, não é um subsídio tradicional, é um pagamento por serviços ambientais. Então, a gente tem que enxergar a coisa dessa forma, né? Da mesma forma que algumas prefeituras no Brasil, felizmente, remuneram as cooperativas de catadores porque eles estão desviando o resíduo dos aterros sanitários, não é só pela tonelagem de resíduo que deixou de ser paga pela prefeitura no aterro, mas pelo pagamento de serviços ambientais que esse grupo está promovendo, né? Então, uma coisa importante é isso, os orgânicos serem valorizados também dessa forma, como já acontece hoje com os resíduos secos inorgânicos. E outra coisa fundamental
é o estabelecimento das parcerias público-privadas, né, para que essa gestão se faça a nível macro. Né? Você não dá para querer que os municípios, né, sem cobrar uma taxa de resíduos, só com o valor que ele consegue no IPTU, que muitas vezes é diluído lá para um monte de coisas, consiga fazer uma gestão adequada do resíduo. Né? Com pouco recurso, ele vai querer contratar um aterro sanitário, né? Que é mais barato, mas mais barato em termos, né? Porque está externalizando custos. Quando a gente enterra lixo, né, simplesmente abre um buraco e coloca a terra por cima, a gente está externalizando custos em forma de mudança climática, né, em forma de contaminação de solo, em forma de perda de nutrientes, em forma de perda de áreas, né, edificáveis ou agriculturáveis nas cidades. Né? Então a gente está empurrando a sujeira para baixo do tapete, embora por um custo menor. Né? Então, em todas as cidades que eu via que os sistemas de fato funcionavam de gerenciamento de resíduos, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, existia uma parceria público-privada. Uma empresa privada ia lá, colocava dinheiro junto com o ente público, né, e ali era montada uma estrutura e existia uma taxa do lixo, uma cobrança pelo lixo, como é uma cobrança da conta de água ou da conta de luz. Não, o lixo não é um subproduto da nossa existência. Você também não precisa de energia para viver, de água, então você produz lixo. Por que esse subproduto você vai entregar para o poder público e falar, se vira com isso aí agora? Não, isso é uma responsabilidade compartilhada. E está na lei, inclusive, né? Na 2305, lá na nossa política de resíduos sólidos. Então, através disso, você consegue viabilizar economicamente e, ao mesmo tempo, educar ambientalmente. Por quê? Existem os mecanismos de quanto melhor você separa o seu lixo, quanto melhor o seu bairro participa da coleta seletiva, mais baixa fica a sua taxa de lixo. Né? Então, o órgão mais sensível do corpo é o bolso. Né? Então, esses empreendimentos conseguem trabalhar muito bem com isso. Mesmo que a pessoa não tenha nenhum apelo ambiental, nenhuma sensibilidade para a causa, mas ela não quer pagar uma taxa mais alta à toa. Então, ela passa a separar o lixo corretamente, porque vai economizar para a empresa, porque o resíduo está bem separado, ela vai comercializar esse resíduo, ela vai diminuir o gasto com tratamento, né? Com o tratamento dos efeitos colaterais desse resíduo, então ela vai lucrar com ele e aí ela te cobra menos. Então, começa a funcionar uma cadeia produtiva de valorização do resíduo e de desoneração do usuário do sistema. Né? E tudo começa a funcionar. Mas o que a gente não pode é continuar hoje no Brasil fingindo que o problema não existe e simplesmente continuar aterrando resíduos e não cobrando da população que ela de fato se envolva nisso. Mas isso é uma medida meio antipática para os políticos colocarem em prática, né? Dizer para a população, olha, agora a gente vai cobrar uma taxa de lixo. Né? Nenhum político quer fazer isso. Né? Mas, infelizmente, não tem como, não tem mágica. As prefeituras estão estranguladas com seus orçamentos. Né? Não tem de onde tirar para você cobrir um buraco. Mas se você está fazendo alguma coisa que está gerando um passivo para o futuro, né? A gente está criando um problema, que essa conta vai chegar um dia, já está chegando. Já né? está chegando, Essa semana, ontem, teve uma live muito interessante com o pessoal da FAPESP, dando um retorno sobre o último relatório do IPCC, não sei quem acompanhou. Os números são assustadores, né, do que a gente está vendo em termos de mudança climática. Né? E a gente vai tocando a vida como se as coisas estivessem sob controle. Né? E isso é igual o avestruz, né, que enfia a cara no buraco para não ver o predador se aproximando. Né? Mas, enfim. Mas, então, assim, a gente tem que tentar contornar isso. Né? Você explicou muito bem como funciona, né? Aí, deixa eu aproveitar. Qual o tipo de planta que você viu, qual o tipo de resíduo sendo tratado? Porque você deve ter visto processos mais avançados lá fora também, né? Então, a gente tem várias formas de fazer compostagem, várias formas da gente fazer biodigestão anaeróbica. Né? Então, a biodigestão, por exemplo, que eu acho que é mais o tema de hoje, né, já que na outra a gente falou mais de De compostagem, né? compostagem, Acho que vamos tentar falar um pouco sobre plantas de biodigestão. Então, a gente tem basicamente dois grandes modelos, três, né? Vamos pensar num modelo em microescala, residencial, vamos pensar num modelo de baixa tecnologia em grande escala e um modelo de mais agregado em tecnologia em grande escala. Né? Tudo isso vai ser relativo ao que você tem para biodigerir, o seu tipo de resíduo, aonde você está, se está no campo, se está na cidade, né? O que você vai fazer com o seu produto final depois.
né? Que tipo de demanda energética você tem, se é uma demanda por calor, se é uma demanda por eletricidade, né? A área disponível. Então, são muitas variáveis. Então, vamos dar um exemplo. Se você tem, por exemplo, uma fazenda, né, que você tem lá bovinos, né? Então, normalmente, na fazenda, você não tem muita limitação de espaço e você tem uma capineira que você pode usar o seu efluente depois para fertilizar o solo e você vai ter uma demanda lá de calor ou de energia. Né? Então, você tem muita biomassa, né, do esterco bovino fresco, já produzido ali na própria fazenda, principalmente se for um gado confinado. Então, você não precisa transportar esse resíduo para um lugar central, esse resíduo já está lá, né? Vamos fazer um paralelo agora com a nossa área urbana. Você tem os resíduos pulverizados em vários lugares da cidade, você tem que coletar aquilo tudo e levar para um lugar. Então Certo. já mudou grandemente essa dinâmica, né? Então, numa área agrícola, numa fazenda, você tem o resíduo ali numa área específica. Você não tem muito problema de espaço, então você pode fazer um digestor horizontal, né, que ocupe uma área de solo grande. Agora, imagina na cidade, você falar para um shopping center, ó, você vai ocupar 200 vagas do seu estacionamento para você botar um biodigestor horizontal. O É. cara vai falar, não dá. Né? Então, vamos partir para um biodigestor vertical, uma torre. Né? Então, os processos já vão sendo diferentes. Então, voltando lá para o campo, depois a gente vai para um biodigestor mais tecnológico. Então, esse cara ele pode abusar do espaço do biodigestor, porque ele tem área. Então, ele não precisa fazer um biodigestor muito tecnológico, que tenha, por exemplo, mecanismos de aquecimento, mecanismos de mistura, porque ele pode usar um biodigestor maior, com menos tecnologia, e ele vai ser capaz de digerir uma quantidade menor de resíduos por cada litro, digamos, de efluente que está dentro do biodigestor. Né? Porque o que digere o resíduo é uma sopa de micro-organismo que está dentro do biodigestor. Mas essa sopa é como se fosse um estômago. Né? Ela tem uma capacidade específica de receber comida. Né? Então, tem estômagos mais ou menos eficientes. Vai ser o biodigestor mais tecnológico ou menos tecnológico. Então, um biodigestor de uma área rural, por exemplo, um biodigestor horizontal, que não tenha mistura, que não tenha aquecimento, ele vai receber uma carga orgânica menor. Então, ele vai ter que ser maior. Mas isso não é um problema na área rural, porque o cara tem espaço. Né? E ali ele vai poder pegar o efluente dele e jogar numa capineira para fertilizar lá o capim para o gado, ou uma agricultura dele qualquer. Então ele é ok para ser usado na área rural. E é o que tem sido, é o que tem avançado mais no Brasil hoje, esses sistemas de biodigestão agrícolas. Né? Mas os Uhum. sistemas de biodigestão urbanos ainda são muito pouco utilizados por essas questões que eu estou falando. Então, vamos lá, quais são os problemas da cidade? Né? A gente tem resíduo espalhado, pulverizado em vários lugares, tem que ser transportado para uma planta central, né? E a gente tem um problema de espaço, né? Principalmente nas cidades grandes, nas grandes metrópoles, está tudo verticalizado, né? Então ninguém tem espaço horizontal para você botar uma planta de biodigestão anaeróbica muito grande. Tá? Então você tem que fazer biodigestores verticais, né? Que ocupem pouca área basal e que admitam grande carga orgânica. Aí é um estômago que pode comer muito, Uhum. proporcionalmente em relação ao estômago lá do digestor agrícola. Né? E para Uhum. fazer isso, ele tem que ser um biodigestor que tenha aquecimento, que tenha mistura, que tenha mais aparatos tecnológicos para conseguir digerir esse resíduo. E, por outro lado, é um resíduo diferente, é um resíduo muito mais sólido nas cidades, restos de alimentos e podas vegetais, do que é o resíduo já pré-digerido, que passou por um ruminante, passou por um porco, passou por uma ave. Né? Então, é um resíduo de mais fácil degradação. Ainda tem esse outro aspecto, né, que é importante a gente observar também. Então, na cidade hoje, ainda é pouco viável, você economicamente falando, né, você fazer um biodigestor, né? A não ser que você tenha a condição de fazer uma planta central e aí você, na escala, vai conseguir quebrar esse problema. Né? Uhum. Então, o resíduo sempre vai ser uma questão de escala. Né? Você trabalhou muito tempo nesse mercado, você sabe como é. Né? Sim. Na verdade, essa é um aspecto recorrente em vários processos produtivos. Né? Quanto mais escala, mais diminui o custo de produção e aí você consegue viabilizar economicamente o negócio.
né? Então, enquanto a gente hoje tiver ainda uma política de resíduos, uma legislação que permite que você ponha resíduo orgânico no aterro sanitário, vai ser o caminho mais barato, gente, né? Embora a gente vá ter que lidar e está lidando com todos os efeitos colaterais que vão vir a reboque, né? Então, você vai ter que ser impulsionado por uma outra coisa para você fazer o seu tratamento de resíduo. Por exemplo, eu quero uma ISO 14001, né, que não deixa botar resíduo no aterro sanitário. Beleza. Então, eu vou fazer meu tratamento de resíduo, eu vou pagar para quem faça o tratamento de resíduo. Só que aí, para existir uma empresa privada que invista em tratamento de resíduos, né, em geral, as empresas estão preferindo a compostagem, porque é um processo mais simples, que vai tratar o resíduo também, porém não vai ter o subproduto, que é a energia, mais interessante no caso do biodigestor, né? Mas aí, como a gente não conta com o subsídio, que foi o que eu falei lá no início, e não há um ambiente político ou jurídico favorável para que o investidor vá lá e ponha o dinheiro, né? De repente, amanhã muda tudo, muda o prefeito, e aí ninguém manda o resíduo para ele, a legislação não obriga, e o cara fica com o investimento lá parado, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui interessante. Você tem uma planta na Alemanha, que era uma planta de biodigestão anaeróbica, e o quilowatt produzido com resíduo, o quilowatt produzido era mais caro do que o quilowatt produzido numa usina a carvão ou numa usina nuclear, né? Então, lá na hora do leilão da energia, o cara botava lá, sei lá, €1 o quilowatt produzido pela usina a carvão e €2 o quilowatt de energia produzido pela usina de biogás. E aí quem queria comprar esse quilowatt da usina de biogás? Ninguém, né? Ninguém do mercado capitalista, né? E aí o governo ia então e pagava essa diferença. Cobria a diferença entre o quilowatt da usina verde, né, de biogás, e da usina a carvão. Então igualava o quilowatt. Aí beleza. Todo mundo queria comprar então a energia verde, né, para surfar nessa onda. Ó, minha energia que eu uso na minha planta é verde, eu compro lá do cara do biogás. Mas quem subsidiou isso? O governo. Mas na verdade esse subsídio não, esse é pagamento por serviço ambiental, porque a usina a carvão estava bombando gás carbônico na atmosfera, né? Que está aí, a gente já está hoje, gente, com 400 ppm já de gás carbônico na atmosfera, né? Na era pré-industrial era 280. A gente quase que dobrou já a quantidade de carbono na atmosfera. Aquecimento global médio já de 1 grau, né? Há poucos anos atrás estava 0,8. A gente está avançando em uma velocidade de mudança climática nunca antes vista no planeta, né? E está tratando isso como um assunto secundário. Se a gente não conseguir reduzir as emissões a metade, hein, até 2030, conseguir diminuir até 2030 50% das emissões, a gente não vai conseguir se limitar a 1,5 grau, 2 graus de aquecimento nas próximas décadas. Então já vai dobrar o que a gente está vivendo hoje. E esse 1 grauzinho parece uma coisa simples, né? Mas a gente já está observando uma série de distúrbios, né? A chuva que aconteceu na Costa Verde esses últimos dias, ninguém nunca viu uma chuva de 700 milímetros acontecer em 2, 3 dias. Já aconteceu na Serra Fluminense, né? Ou em outros lugares do país ou do mundo. A gente nunca viu esses extremos climáticos acontecendo. Lógico, sempre houveram chuvas fortes no verão, sempre, mas nunca numa magnitude tão grande. Então a mudança climática já está existindo, não é uma coisa para amanhã, né? E a gestão de resíduo contribui em torno de 12% para esse problema, diretamente, né? Mas o resíduo, além disso, ele é uma ótima porta de entrada para a gente trazer as pessoas para a consciência ambiental, porque é uma coisa que todo mundo produz. Então é um assunto muito fácil de chegar nas pessoas, chegar no leigo, chegar nas famílias, né? Então o resíduo ele tem esse componente muito interessante de ser uma porta de entrada, né, para a mudança de consciência ambiental, que a gente chama de educação ambiental como tem atividade fim, me deu um branco aqui agora, tema gerador, né, um tema gerador de educação ambiental. Então, quando você consegue chegar numa família e mostrar para ela que é interessante ela tratar o lixo dela adequadamente, é muito mais fácil depois ela trabalhar a pegada de água, a pegada de energia, o consumo consciente, né? Do que você chegar falando em mudança climática, um tema muito macro, né?
e de repente para ela está distante, quantos ppm de gás carbônico tem na atmosfera, e aí o camarada não participa, ele acha que aquilo ali não tem a ver com a vida dele, né? Então o resíduo, embora 12% é muita coisa, participação na mudança climática, né? Mas embora não seja o carro-chefe da mudança climática, que é a agricultura, a mudança de uso do solo nos países de desenvolvimento e indústria e queima de fóssil mesmo nos países desenvolvidos, né? Mas é a melhor porta de entrada para a gente conseguir atingir as pessoas a um nível mais macro. E aí você tocou num ponto muito legal, Guião, porque você trouxe várias problemáticas ambientais e ainda vinculou isso com esse tema que é o resíduo, né? E assim, um dado que eu levantei agora, a Abrel que deu essa base, mas a gente fez uma conta aqui, a cada 60 segundos são gerados mais ou menos 150 toneladas de resíduos sólidos urbanos. Isso é muito assustador, né? Pensa bem, a cada 60 segundos. Então, aqui, nessa fala nossa aqui, foi gerado 150 toneladas. Pensa bem, é muita coisa. E a gente sabe que metade desse volume são os resíduos orgânicos. Por isso que a gente achou muito legal começar esse evento trazendo um resíduo orgânico, porque metade disso é orgânico. Então, a gente tem aí metade desses resíduos gerados hoje no Brasil sendo dispostos em aterros sanitários, a maioria deles. Então, assim, a gente tem como valorizar, tanto através da compostagem, quanto através da biodigestão. E aí, assim, uma coisa que você já veio... Eu ia até te perguntar quais são os principais problemas, assim, causados pela má gestão desses resíduos aqui no Brasil. Você já começou a contextualizar, falou dessa parte, mas tem outras problemáticas assim que você acha que vale a pena a gente trazer aqui e mencioná-las também? Sim, olha, o resíduo, quando ele vai para o aterro sanitário, mesmo se for um aterro sanitário mesmo, né, gente, que a gente sabe que, pelo menos em teoria, deveria ter lá uma coleta, uma captura de gás e, no mínimo, a queima desse gás, né, o gás metano, porque ele é 21 vezes CO2 equivalente, né, ou seja, o potencial de causar aquecimento global dele é 21 vezes maior do que o CO2, né? Mas, infelizmente, há uma captura muito pequena do metano dos aterros. Os aterros conseguem capturar aí 20%, 30% do metano. O resto são emissões fugitivas, né? Então, a gente está perdendo a grande maioria do metano que, de fato, é produzido nos aterros sanitários com o nosso resíduo, né? Além disso, a gente tem a contaminação de água, né? A gente tem a perda de solo, porque os aterros sanitários eles ocupam áreas enormes, né? A gente tem aterros aí de 100 hectares, 130 hectares, né? E cada vez vai ficando mais difícil encontrar áreas nas cidades para você instalar os aterros. Então, você tem que colocar os aterros mais distantes das cidades. Então, tem mais movimento de caminhão transportando, depauperando as estradas, emissões também de CO2 pelo transporte, né? Trânsito, engarrafamento, odores, cheiro de matéria orgânica, né? Quando passa o caminhão do lixo, para um pouquinho na porta da tua casa, ele vai fazer aquele, não sei como é que é o nome, né? Quando ele aciona lá o compactador para, né, ele puxar o resíduo, aquilo já cai, aquele caldo, já é um cheiro horroroso. Então, a gente tem assim uma série de efeitos colaterais negativos para enterrar dinheiro em forma de energia, enterrar dinheiro em forma de nutrientes. E a gente está vivendo uma crise agora do potássio, por exemplo, né, com a guerra aí da Ucrânia e da Rússia, né? A maioria do potássio vem da Rússia. Como é que vai sustentar a agricultura se a gente não tem fertilizante? Aonde está isso, gente? A gente está enterrando isso, né, nos aterros sanitários e gerando um problema. Então, se a gente reverte isso, a gente troca um problema por uma solução. Não é só deixar de ter um problema. A gente deixa de ter um problema e cria uma solução sustentável que ainda tem a ver com o sequestro de carbono, né, com a regeneração proporcionada pelo uso da matéria orgânica. Então, assim, é impressionante como a gente ainda avança lentamente num setor de urgência máxima, né? Hoje a gente ainda tem 60% dos municípios do país com lixões e 40% com aterro sanitário, embora o peso do resíduo aterrado seja ao contrário. A gente tem 60% do peso indo para os aterros sanitários e 40% para os lixões.
porque os municípios maiores têm aterros, né? Mas é um erro, gente, achar que o aterro, embora ele seja, a nível de legislação, considerado como uma disposição adequada de resíduos, ele não é uma disposição adequada, porque a gente está perdendo todo o potencial máximo energético desse resíduo, há poluição atmosférica numa magnitude altíssima, né? Tanto que 12% aí do aquecimento global vem do metano dos aterros, e 100% dos aterros sanitários vazam, né? Tem estudos que mostram aí 10 furos por metro quadrado naquela manta debaixo dos aterros sanitários, né? Por mais cuidadosa que seja a engenharia que faça isso, não tem como. São as coisas mais absurdas que acontecem, né? Eu contei um caso, já sempre conto esse caso, não sei se eu contei da outra vez, lá entre a Suécia e a França, Suíça e a França, tinha um aterro que estava vazando e era um aterro assim, uma pérola, operado dentro dos padrões, caprichosamente, né? E aí descobriram que as marmotas estavam roendo o aterro por baixo. Quem que pode prever um negócio desse? Nossa. Né? Então, assim, a engenharia botou lá 2 mantas, 3 mantas, direitinho como manda o manual, não é um problema, não é um problema de engenharia, né? É um problema ali bioecológico do processo, né? E por que a gente vai enterrar um material que é reciclável? Né? Hoje já existe a mineração de aterros na Europa, né? As pessoas minerando aterros para tirar materiais recicláveis pelas limitações que a gente tem já de produção ou de extração de matéria-prima. Então, a gente podia, no Brasil, avançar para um outro caminho mais tecnológico, né? Muito bom. Ô, Guião, tem uma galera aqui interagindo com a gente, colocando uns dados aqui, ó. A Patrícia colocou aqui para nós, ó, o Canadá tem 62,5% das reservas. Ela colocou do potássio, né, que você mencionou, e a Rússia tem apenas 12,5% das reservas de potássio. Olha só, ela colocou uns dados aqui para complementar a sua fala. Ótimo, perfeito. Mas se a gente tem o potássio aqui, por que a gente vai trazer, seja do Canadá, da Rússia, ou da Espanha, sei lá de onde, né? E a gente vai deixar de criar um problema, né? Então a gente teria que investir de fato numa reciclagem em grande escala para a gente conseguir minimizar pelo menos a dependência externa, fomentar o mercado interno e diminuir o impacto dos aterros sanitários. Simples assim, né? Política pública, né? É bem isso, né? A gente tem um avanço, né? Assim, só uma fala sua que eu acho que é importante a gente frisar um pouquinho, que você falou da problemática de mandar esses resíduos para o aterro sanitário. Quando a gente está dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, que você mencionou, a 2305, você tem lá as etapas de tratamento desses resíduos. Claro que a gente tem que sempre pensar em não gerar o resíduo, né? Aquelas etapas lá, elas nos instruem exatamente para quando a gente for usar a disposição final em aterro, você tem as etapas prévias. Você tem que evitar a não geração, olhar para o seu consumo, você tem que fazer com que esse resíduo, primeiro, receba um tratamento que dê uma valorização melhor para ele. Por isso que quando a gente fala de a reciclagem, por exemplo, que é a tecnologia mais mencionada no Brasil, que é a mais conhecida, né? Porque tem uma movimentação dos catadores, das cooperativas, porque realmente é uma forma de você pegar esse resíduo gerado e voltar ele para o ciclo produtivo, porque ele é triturado e volta para as fábricas. Então, você evita, quando a gente consegue fazer esse ciclo funcionar, a gente evita extração de novos recursos naturais, você evita o consumo desses recursos. Então, acaba que você tem não somente o destino correto, né, mas como você faz com que ele volte para o processo. Então, assim, é muito rico para o meio ambiente. E aí, você olhando hoje para os resíduos sólidos urbanos, que é um número muito assustador realmente, o pessoal ficou até discutindo aqui se a Jaque falou 60 segundos ou 60 minutos, é a cada 60 segundos mesmo, é assustador. Então, assim, metade disso é orgânico. Então, antes da gente dispor em aterro, existem essas tecnologias. E você falou muito bem, né, Guião? Você tem a tecnologia da compostagem, que é tanto em pequena escala quanto em larga escala, que foi o que a gente tratou da outra vez, onde você, através da pequena escala, você tem também
as composteiras domésticas, você tem como aplicar compostagem dentro das escolas, dentro dos condomínios, dentro de grandes empresas e indústrias, você tem como dispor isso numa unidade de tratamento externo que trata os resíduos orgânicos, gerando o adubo, né, que é super nutritivo e alimenta as plantas de forma natural. E isso melhora o que? A nossa alimentação, ao invés de a gente estar consumindo aí agrotóxicos, né, produtos fortes. Então, tudo é ganho ambiental, mas é ganho também da nossa saúde, da nossa qualidade de vida. Então assim, quando a gente for olhar para aterro, eu gosto assim, eu acho que nenhuma tecnologia de tratamento de resíduo é inimiga. Eu vejo tudo como um ganho ambiental. Só que eu acho que a gente tem que pensar no nosso comportamento também. E como profissionais ambientais, no gerenciamento de resíduo, olhar para o resíduo e, antes de dispor em aterro, ver todas as possibilidades de tratamento. E hoje a compostagem é real. Você tem unidades de tratamento do Brasil que você pode estar usando, e o Doutor Catador está com um projeto incrível em Volta Redonda, trabalhando. O que eu achei mais incrível do seu projeto, Guião, é que você deu a oportunidade para as empresas destinar para você, mas também para aquela dona de casa. Isso eu achei muito, muito diferenciado do seu projeto, sabe? Porque muitas das vezes é difícil, né? Você, como pessoa física, nós, meros mortais, às vezes não tem, às vezes a pessoa não tem um espaço, ou não tem condição, ou não quer compostar em casa, e você deu essa oportunidade, né? Através do baldinho do Doutor Catador, e você faz essa coleta uma vez na semana. Eu achei isso incrível. Você viabilizou isso dentro da cidade. Então, assim, eu acho que essa reflexão que eu queria trazer para as pessoas, sabe? Eu não vejo o aterro como inimigo, mas até porque comparado ele não é um lixão, né? Que o lixão é um inimigo em comum. E esse sim é um inimigo em comum que nós temos. Mas o aterro não. Então, mas antes de mandar para a disposição final, a gente realmente tem que pensar nas valorizações do resíduo. E hoje a gente tem inúmeros projetos aí. E quando a gente fala do resíduo orgânico, tanto a parte de compostagem e de biodigestão. A biodigestão já funciona no Brasil, Guião? Assim, pelo que você conhece, você está vendo o pessoal aplicar? Então, a biodigestão, só antes de falar, só fazer complementar aqui uma coisa que você falou. O aterro, ele é ótimo para o rejeito, né? Assim como é um incinerador. A gente sempre vai precisar do aterro sanitário, sempre vai precisar do incinerador para o rejeito. Isso mesmo. Né? Tem muita discussão em cima disso, né? Que os incineradores são ruins. O incinerador não é ruim. O ruim é o que você vai incinerar. Né? Da mesma forma, o aterro sanitário. O aterro sanitário sempre vai ser útil, porque a gente vai ter coisas que não são recicláveis, né? que não é possível reciclar. Né? Então, até que a gente atinja um nível de desenvolvimento que a gente inclua nos processos produtivos, né, essa determinação de só poder produzir o que possa ser reciclado, que é importante também, né? Você atuar no ciclo de vida. Desde o início do produto, você já está preparando ele para o fim da vida dele. Né? Então, enquanto a gente não faz isso, a gente vai sempre precisar dos aterros sanitários, né? Mas para o rejeito, que é 10% do que a gente produz. Então, a gente poderia estar aterrando hoje 10% do lixo, e a gente aterra 98% no Brasil. 98%. Então, assim, a conta não está fechando. Não está né? fechando. E em casa, facilmente a gente pode observar isso. Se você separa todo o seu orgânico, separa todo o seu reciclável seco, faz uma experiência, você aí que está assistindo aí o portal agora. Mesmo que você não esteja uma composteira em casa, né? Você separa os resíduos orgânicos, separa todos os recicláveis secos. Se não tiver uma cooperativa de catador, você vai atrás de um catador na rua que está com um carrinho, doa para ele, né? Entra no aplicativo Cataqui, vê se tem alguém cadastrado na sua cidade, procura uma cooperativa, uma pequena recicladora, você vai encontrar. Né? E faz uma experiência de uma semana. E você vai ver a quantidade de reciclável que você vai produzir e o que é de fato rejeito. É só o papel higiênico, uma coisa ou outra. Não um plástico sujo de presunto, né, uma bituca de cigarro, que mesmo assim já tem até alternativas hoje, mas não são tão acessíveis na maioria das cidades do país, né? Mas a quantitativa é muito pequena, gente, é 10%.
né? Então é uma bolsinha que você gera por semana lá de resíduo, de rejeito de fato, tá? Mas, Jaque, me desculpa, eu não Boa. me perdi aqui. Não, Qual foi tudo. a sua Eu a perguntei, pergunta que você... eu perguntei, não, mas foi ótima consideração. Eu perguntei Uhum. sobre se esses biodigestores já estão sendo Ah, aplicados aqui no Brasil, se isso. está eficiente, Então, sabe? legal. Então, a gente tem a área agrícola já bastante avançada, né, principalmente no sul do Brasil, que tem aquelas Uhum. granjas enormes, né, de suínos, de aves, né, e tem muita coisa de bovino também, pelas características que a gente falou no início, né, é mais barato, o cara tem espaço no campo, o resíduo já está, de alguma forma, já lá próximo da área de utilização, não precisa fazer uma coleta grande para juntar, então isso tudo ajuda muito a viabilizar, até porque o investimento é menor, porque o biodigestor é menos tecnológico, né? Mas tem já algumas cidades trabalhando com resíduo urbano especificamente, como é a Ponta Grossa, no Paraná, já tem biodigestor de resíduo urbano mesmo, né? São José dos Pinhais, no Paraná também, ou Santo Antônio do Pinhal, agora estou confundindo, São José dos Pinhais, Paraná, estou confundindo com a cidade de São Paulo, que também já tem lá uma usina de biogás, né, trata resíduo de pescado, trata resíduo de esgoto, né, lodo de esgoto, tem algumas iniciativas assim, e tem, isso para o urbano especificamente, e tem as alternativas também de biodigestores de pequena escala, para você usar em casa como se usa uma composteira ou um minhocário doméstico. Infelizmente ainda é caro, gente, porque você tem que importar isso da China ou da Índia, né? Então tem os biodigestores aí da Home Biogás, que vem de Israel, né? Tem aqueles meninos de Curitiba, BGS, né? Que tem uns biodigestores muito interessantes chineses também, mas ainda é relativamente caro. No Então, se você for fazer conta de, de você comprar um biodigestor desse que custa 5, 6 mil reais, para você economizar de biogás em casa, vai demorar muito tempo, né? Você vai produzir com o resíduo de uma casa 1 quilo por dia, digamos, uma família de 3 pessoas, 3, 4 pessoas, vai gerar 1 quilo de resíduo orgânico por dia. Você cozinhar aí 1, 2 refeições. Né? Eu fiz essa experiência Uhum. lá em casa por um ano. Nós fizemos um biodigestor de fibra de vidro, uma adaptação com uma caixa d'água. Tem um monte de receitas aí na internet, no YouTube. Você pode fazer com bombona, com várias coisas, né? Pode fazer até numa garrafa PET para você experimentar como é gerar biogás em casa, só para fazer o processo é relativamente simples, né? E aí você vai gerar biogás, por exemplo, de 20 a 30 minutos por dia. Né? Dá para fritar um ovo, dá para fazer um café de manhã, né? Mas não é um investimento de 6, 7 mil reais que você vai fazer para fazer isso. Né? Então, são poucas famílias que teriam de fato essa disponibilidade, exceto se você quiser fazer de uma forma altruísta. Eu quero fazer porque eu quero tratar o meu resíduo. Mas você pode fazer isso com a compostagem, com o É, minhocário, porque você não precisa investir essa grana. Né? é. A não ser que você queira de fato mostrar o processo. Né? Então, lá no nosso Centro de Educação Ambiental, a gente tem a compostagem muleiras, né, as compostagens maiores, tem o minhocário, tem o biodigestor para mostrar o processo acontecendo. Mas é mais viável, mais simples em casa, mais descomplicado, né, para a pessoa fazer em casa. Um minhocáriozinho, uma composteira no jardim funciona perfeitamente. Né? É, Mas há os biodigestores aí domésticos disponíveis no mercado. é muito bom saber. E tem uma coisa, quando você entra às vezes nesses sites aí no, no Ali, né, esses sites de importação, aí você vê lá barato pra caramba, aí clica lá para comprar. Aí quando você vai ver nos custos de importação, chega aqui 5, 6 vezes mais caro. Por isso que fica caro comprar das pessoas que importam e fazem aqui. Né? Então, na microescala doméstica, é mais viável, mais fácil você fazer a compostagem ou a minhocultura. Né? Numa escala Entendi. maior, já começa a viabilizar a biodigestão. Ô, Guião, tem uma pessoa aqui, algumas pessoas querendo saber como é que segue o seu perfil do Catador. Eu vou dar só uma dica, Uhum. pessoal. Vocês nem precisam sair da live. Tem uma setinha aqui em cima, você clica nela assim, aí vai abrir assim, ó, Doutor Catador e Portal Sustentabilidade. Aí você segue o Portal Sustentabilidade e segue o Doutor Catador e você continua aqui na live com a gente. Tá aqui, ó. Você não precisa nem sair, tá bom? Que aí você vai seguir, vai acompanhar esse projeto maravilhoso que o Roberto Guião tá fazendo lá. E, Guião, para quem é um profissional da área ambiental,
como que ele vai saber se o resíduo dele vai ser direcionado para compostagem ou para biodigestores, assim? Como que ele vai diferenciar isso? Então, depende do tipo de resíduo também, não é? Você, se tiver um resíduo rico em gordura, um resíduo mais proteico, ele vai ser um resíduo para gerar bastante biogás, é um resíduo bom, é um resíduo de mais fácil degradação, por exemplo. Se tiver carne, você tiver sangue, você tiver gordura, né? Esse é um resíduo assim que gera bastante biogás. Você tem ideia? Esterco bovino gera 30 metros cúbicos de biogás por tonelada. Resto de alimento gera 150 metros cúbicos de biogás por tonelada. Óleo de cozinha gera 800 metros cúbicos por tonelada, né? Então, são variações muito grandes de acordo com o tipo de resíduo. Mas se você tiver um resíduo de difícil degradação, por exemplo, um resíduo rico em celulose, em lignina, como é material vegetal, né? E ele tem pouca gordura, né? E é um material duro, difícil de quebrar. Então, botar na biodigestão é bobagem. Você vai ocupar o espaço do biodigestor com uma digestão longa, que vai demorar semanas e vai gerar pouco biogás. Então é mais jogo você botar esse resíduo para compostagem e botar na biodigestão um resíduo que seja mais rico em gordura, em açúcar, né, em energia, para você otimizar o seu processo. E seja de mais fácil degradação, como o resto de alimento, por exemplo. Então aí já dá para dar um direcionamento. Um direcionamento. E aí, assim, Guião, para quem não conhece, você pode explicar um pouquinho sobre o biodigestor e como ele funciona? Porque tem gente que não sabe nada, né? E a gente está falando muito dele aqui. O biodigestor, gente, ele vai ser uma câmara fechada, né, que não vai entrar ar, né? Essa é condição sine qua non, porque os micro-organismos que ficam lá, eles se intoxicam com o oxigênio do ar, né? Eles morrem com o oxigênio do ar. E às vezes o biodigestor fica 2 semanas desestabilizado se entrou um pouquinho de oxigênio, né? Então, como se todo mundo ficasse meio perdido, né? E não conseguisse trabalhar, né? A matéria orgânica que está ali dentro. Então, ele é uma câmara fechada que você coloca os resíduos lá e pode operar de 2 formas: com fluxo contínuo ou embatelada. Embatelada é: abri o meu biodigestor, botei os resíduos lá, deixei eles digerirem até terminar aquela partida de resíduos, digamos, né? É igual fazer um bolo, né? Você vai botar um bolo no forno, você botou um bolo lá, fechou, você só vai abrir o forno depois que o bolo estiver pronto. Você não vai botando pouco a pouco, né? Já o outro sistema de biodigestor por fluxo contínuo, você vai ter um ambiente de entrada e de saída e vai sempre colocando material e saindo, colocando e saindo. Aí, dependendo do seu tipo de geração. Então, por exemplo, eu sou um restaurante, eu tenho o resto de comida todo dia, eu tenho que fazer um biodigestor de fluxo contínuo. Todo dia eu abasteço um pouquinho, né? E o biodigestor fica lá dentro o resíduo fica dentro daquela câmara fechada, imerso, boiando ali naquela sopa de micro-organismos já previamente preparada, né? Que você pode fazer usando esterco bovino. É um ótimo inoculante, né? Porque lá no rumen do boi está cheio de bactéria metanogênica, a que gera metano, né, que faz a gênese do metano, ela come matéria orgânica e tem como subproduto metano. Igual você, quando você expira CO2, esse tipo de micro-organismo, na verdade, não é uma bactéria, é uma arqueia metanogênica, né? Está numa outra classificação biológica, ela expira, digamos, o metano, né, na respiração anaeróbica dela, né? E aí é gerado ali o metano, que é o principal componente do biogás, é o componente rico em energia do biogás. O biogás não é só metano, né, gente? Ele tem gás carbônico, tem vapor de água, tem gás sulfídrico, tem hidrogênio, né? E na outra ponta sai o fertilizante líquido, que aí você dilui 1:10, em geral, a grosso modo, com água, e já pode colocar nas suas plantas, que além dele ser um fertilizante útil tanto para plantas de absorção de nutrientes pela raiz, ele é útil também para as plantas de absorção foliar, como bromélias, orquídeas. Quem curte orquidário, né, plantas ornamentais assim, muitas delas têm absorção dos nutrientes pela folha. E aí não adianta você colocar resíduo sólido, composto orgânico, que ela não vai pegar. Aí você vai lá e pulveriza, né, com um pulverizadorzinho, esse biofertilizante, que pode ser até o biofertilizante do minhocário. E a planta vai gostar muito, porque ela vai absorver o nutriente pelas folhas ali. Então, assim que funciona um biodigestor
caseiro, digamos, né? Já os biodigestores de mais tecnológicos, eles têm um mecanismo de mistura ali dentro, que fica o tempo inteiro misturando para homogeneizar o resíduo, para evitar que fique resíduo acumulado num canto, no outro, que haja uma digestão desigual, né, dos resíduos que estão dentro daquela sopa. Há um sistema de aquecimento também, porque esses micro-organismos anaeróbicos, eles são muito suscetíveis às variações de temperatura, mesmo que não seja num país frio. Mesmo se você estiver aqui no Brasil, no Sudeste, que você está no trópico, né? Mas a variação noite e dia já dá 15 graus de diferença. Para isso, para o micro-organismo, já é muita variação, principalmente num digestor pequeno. Imagina você ter um biodigestor de 1.000 litros, né? Essa variação de temperatura atmosférica vai chegar lá no centro dele. Agora, você tem um biodigestor de 50.000 litros, de 100.000 litros, de repente, só a área periférica dele vai ficar suscetível à variação atmosférica. O centro vai ficar preservado. Então, ele vai desestabilizar menos, né? Então, já são problemas também da pequena escala em relação à grande escala. Então, tem uma variação muito grande de modos de operação, de cuidados, né? Mas, basicamente, é isso. É um organismo vivo que tem diferentes grupos de micro-organismos que vão se sucedendo no processo. Então, um ataca o resíduo no início e gera um subproduto. Aí outro grupo de micro-organismos pega esse subproduto e transforma numa outra coisa. O outro transforma numa outra. Então, 3 ou 4 grupos de organismos depois vai ser produzido o metano, né? E esse metano que tem um poder calorífico que nos interessa, ele é 70% do biogás, né? E ele tem uma queima completa, fica uma chama azulzinha, é um gás muito interessante, muito semelhante ao GNV que a gente usa no carro, né? Ao gás de cozinha. Você pode pegar o seu fogão em casa, abrir um pouquinho o êmbolo dele, porque ele está programado para receber o gás do botijão de gás, que vem sob pressão, né? Está pressionado ali dentro, está comprimido, né? Dentro do botijão de gás. Então ele tem um êmbolo pequenininho. Aqui a gente tem uma câmara de ar de caminhão, de pneu de caminhão, que ela é enchida com biogás, uma gambiarra, né? Mas só para a gente mostrar o processo. Ela é enchida com biogás que vem do biodigestor e depois a própria borracha da câmara de ar empurra ela, faz uma pressãozinha e empurra o biogás para o fogão. A gente usa um fogãozinho de uma boca para mostrar o processo acontecendo. Aí basta passar uma broca bem pequenininha no fogão ali, que você abre o diâmetro da passagem de gás, já é o suficiente para você fazer a queima em casa, né? Mas vocês têm muitos processos aí no YouTube, né, que vocês conseguem ver explicando isso aí. Muito bom, Guião. Nossa, excelente explicação. Que aí também, para quem não sabia o que era, agora está aí a explicação. E aí, Guião, assim, o biodigestor usado em residência é o mesmo que pode ser utilizado nas escolas, nos condomínios ou empresas, ou são projetos completamente diferentes, assim? Então, na pequena escala, eles vão ser muito semelhantes, né? Porque uma empresa, por exemplo, que tem aí tudo vai depender da questão do espaço, do tempo, né? Você pode ter um biodigestor aí de 10.000 litros, né? Que vai conseguir digerir aí 20, 30 quilos de resíduos por dia, com a mesma tecnologia de um biodigestor de 1.000 litros que vai digerir o resíduo de uma casa, né, de 1 quilo por dia. Ao mesmo tempo, você pode ter um biodigestor de casa de 1 quilo por dia também, que tem aquecimento, que tem um monte de coisa, e ele seja menorzinho, para você ocupar menos espaço. De repente, com 200 litros, você conseguiria fazer o que você precisaria de um biodigestor de 1.000 litros para fazer. Então, tanto em casa quanto na indústria, você vai poder usar diferentes tipos de biodigestores. Depende do seu orçamento, da sua demanda, né? Do teu espaço, do que você queira investir. E, Guião, assim, mudando agora um pouquinho da rota da nossa conversa, a gente conseguiu falar um pouco sobre compostagem, um pouco sobre os biodigestores, a diferença de um para o outro, a gente conseguiu falar um pouquinho. Você trouxe a sua experiência de fora para nós, né? Que você vivenciou isso. Falou como isso tudo funciona e o que a gente precisa para poder funcionar melhor, esse apoio mais também do governo. Mas eu queria saber de você o seguinte, como que você vê o futuro do tratamento e do aproveitamento de resíduos orgânicos no Brasil?
Olha, eu acho que isso é questão de tempo, né? Porque a gente precisa cada vez mais de tecnologias limpas, a gente está cada vez mais precisando de gerar fertilizantes, a gente precisa cada vez mais combater a mudança climática, a gente precisa cada vez mais ter soluções para os aterros sanitários, né? Para não precisar usar tanto aterro sanitário. Então, esse é um caminho que está sendo pavimentado agora, como eu falei lá no início, por pequenas empresas, né? Embora já existam algumas grandes empresas atuando no país. Então, é um caminho sem volta, né? Basta você observar o que está acontecendo em outros lugares do mundo. Né? A gente tem um crescimento de plantas de digestão anaeróbica, de plantas de compostagem em todos os países desenvolvidos. Né? Não faz sentido a gente ficar aterrando resíduos recicláveis, sejam eles orgânicos ou não orgânicos. Então, a reciclagem vem avançando muito no Brasil de maneira geral, com qualquer tipo de resíduo. Então, é um grande mercado. O mercado de gestão de resíduos é um mercado muito promissor, gente. Nunca houve um mercado tão virgem, tão inexplorado. Né? Então, quem se envolver, de fato, com a gestão de resíduos tem grandes possibilidades a médio, curto, médio e longo prazo. Né? É o que a gente falou, tem 98% dos resíduos sendo aterrados e a gente podia aterrar só 10%. Então é um mercado, em teoria, 90% virgem. Né? É como se você fosse abrir uma padaria e não tem nenhuma na tua cidade. Então vai ser o único padeiro, vai ser o único dentista, você vai ser o único composteiro ou o único gestor de biodigestão, seja lá o que for. Então tem mercado para tratar resíduo, tem mercado para vender fertilizante, tem mercado para vender produtos, né, componentes biodigestores, composteiras, acessórios disso aí, e que só tende a crescer. Né? Cada vez mais os mercados vão exigir soluções sustentáveis, né? Vão exigir que todas as empresas ou os fornecedores tenham soluções sustentáveis também. Então, é uma cadeia virtuosa, né, que vai avançar mais rápido se nós, pessoas comuns, né, os consumidores, exigirem de fato essas soluções dos mercados, se envolverem mais politicamente, né, fizerem escolhas políticas mais adequadas, né, com políticos que estão sintonizados com as demandas de sustentabilidade. Então, isso é um conjunto de coisas, né, para a gente mudar a sociedade. A gente precisa de não só de uma mudança, né, mas como diz o professor Duterte, um amigo da uma universidade na França, ele diz que o nível de mudança que a gente precisa é tão grande que ele está no patamar de uma mutação estrutural. Não é mais só uma mudança de comportamento. A gente precisa mudar muito. E ontem, na live lá da mudança climática da FAPESP, foi discutido uma coisa muito interessante, que boa parte da mudança climática, gente, pode ser revertida só com mudança de hábitos nossa. Independente de novas tecnologias ou novos processos de mercado econômico, não importa. Boa parte da mudança climática, ou seja, das emissões de CO2, podem ser revertidas só com mudança de comportamento humano. As tuas escolhas, né? Vou comer menos carne, de repente vou deixar mais o carro em casa, vou usar mais a bicicleta. Né? Só com as mudanças de comportamento a gente consegue reverter significativamente o que a gente precisa para combater a mudança climática. E o resíduo é uma grande porta para isso. Né? Nossa. E assim, Guião, você tem outras pessoas, outros profissionais com formações diferentes na tua equipe também, né? Aí você falou desse mercado que existe um universo. Qual o tipo de funcionário que você tem hoje? Qual a formação deles? Então, a gente... Pode falar. Não, era qual a formação deles e funções, né? Que eu queria saber dentro da... Então, a gente tem lá na Doutor Catador e no nosso Centro de Educação Ambiental, né, que a gente tem essa pegada também educativa, profissionais de diversas áreas e estagiários de diversas áreas. Esse Centro de Educação Ambiental está sendo muito útil também para fazer os trabalhos os TCCs, os projetos de iniciação científica, dissertações de mestrado. Não é só a visita nas escolas, porque lá ficou um laboratório a céu aberto, que tem a horta, tem o biodigestor, tem o miocare, tem a coleta de água de chuva, o aquecimento de água na compostagem, tem vários, tem o jardim filtrante, né, que é o saneamento ecológico. Então, ao mostrar esses processos para as pessoas, a gente gera laboratórios, né, para que alunos de universidades diversas trabalhem. Então, a gente tem lá
alunos da engenharia ambiental, da biologia, da química, da engenharia de agronegócios, da biologia, tanto da licenciatura quanto do bacharelado, e já teve até aluno de advocacia, de administração, procurando lá para conhecer os processos, porque embora não seja da área dele especificamente, todo mundo deve entender um pouco de sustentabilidade, como funciona o mundo natural, né? Porque a pegada ecológica nossa vai ser a mesma, né? Então, acho que em todas as profissões, né, deveria ter uma cadeira de ecologia, por exemplo, né, para as pessoas entenderem um pouco e, a partir do conhecimento, elas passarem a se posicionar melhor para essa mudança, né, para essa mutação que a gente precisa fazer para que a gente perpetue, de fato, né, a nossa espécie aqui no planeta, né? E assim, Guião, a gente está aqui com 400 pessoas, mais de 400 pessoas agora ao vivo conosco. Muitas pessoas estão fora do mercado ambiental, outras estão estagnadas nas suas carreiras aí, né? Outras querem deixar, aí assim, outras querem, às vezes, tem o sonho de trabalhar na área ambiental mesmo, e às vezes não encontram um meio, ou não tem a oportunidade. Você já é você é professor, você é agora empresário também, tem uma carreira consolidada nesse mercado. Você poderia deixar algum recado para essas pessoas, até mesmo os alunos, né, que estão aí estudando, que ainda não tem ainda não sentiu como que é sair da faculdade e viver o mercado corporativo ainda, né? Qual o recado que você pode deixar para essas pessoas, assim? O recado é se capacitar, né, buscar a formação, né, específica nessa área aqui, e não ter medo de investir nela. Buscar participar de processos que já existam para você ter uma vivência prática e, a partir daí, você ir deslanchando, né? Eu acho que isso é fundamental. E tentar atuar, gente, seja em que escala for, seja onde for, fazendo o que você puder fazer, aonde você estiver e com o que você tiver, né? Não espere que você tenha todas as condições, as melhores condições para você começar a atuar. Começa a atuar do jeito que você puder. Bota a roda em movimento. E rapidamente as coisas vão se agregando, vão fluindo, né? E você vai se tornar, na sua região, meio que um stakeholder, né? Você vai funcionar como um agregador de pessoas ao redor de você, porque tem muita gente pulverizada, querendo trabalhar com sustentabilidade, mas às vezes meio isolada numa cidade, num outro, tal. Então, onde você estiver, pode ser na cidade mais longínqua, num estado, né, pouco tradicional, comece o seu empreendimento aí, porque em todos os lugares vai gerar resíduo, em todos os lugares vai ter demanda de energia, demanda de nutrientes, vai ter demanda de tratamento, né? Sempre vai ser importante e necessária a sua presença. E as soluções pulverizadas, que não sejam centralizadas, são mais legais ainda, porque você não vai precisar ficar transportando o material em grandes distâncias. E isso é fundamental para a viabilidade econômica dos negócios também. Então, acredite, busque acredite nesse mercado, porque esse é um caminho irreversível, gente. Se a gente não tiver a sustentabilidade em vários aspectos, a gente não vai conseguir existir, né? Então, é um caminho que a humanidade não tem como voltar atrás. Vai acontecer, está acontecendo e vai acontecer cada vez mais. Nossa, Guião, quero muito agradecer a sua participação, agradecer por você estar aqui com a gente, compartilhando a sua vivência, a sua experiência, a sua trajetória nesse meio, nesse universo dos resíduos orgânicos. Com muita alegria que a gente está abrindo hoje o 4º intensivão do gerenciamento de resíduos. Você entregou muita informação, muito conteúdo, e teve muitas pessoas aqui nos perguntando se vai ter certificado. Gente, não tem certificado porque isso é uma live aberta. Como que eu e o Guião vamos assinar um certificado sem a gente saber quem está assistindo? Né? A gente não está preparado para isso aqui no ambiente aberto, né? Uma live aberta para o público. Então, assim, uma forma de vocês marcarem a presença de vocês, coloca na rede social de vocês, seja no LinkedIn, né? Seja aqui no Instagram,
coloca lá qual foi o grande aprendizado que vocês tiveram hoje, qual foi a grande sacada que nós trouxemos aqui e marca o Portal Sustentabilidade e o Doutor Catador, tá bom? Que aí a gente vai ver esse aprendizado. Aqui o portal compartilha também, quando você marcar o portal, a gente vai compartilhar aqui também o seu aprendizado e o seu conhecimento. Então, fica aí uma forma de você registrar a sua participação e de você agregar valor para outras pessoas também, porque às vezes o seu grande aprendizado pode influenciar outras pessoas, e aí você leva esse conhecimento, né? Você propaga isso. E esse é o nosso objetivo. Esse evento é para que a gente possa ter esse olhar atento para as oportunidades que o mercado oferece, e são inúmeras oportunidades. Hoje a gente só está falando do mercado de resíduos orgânicos, e a gente já viu aqui um universo. A gente vai ter os outros dias de evento com outros tipos de resíduo, e existem inúmeras possibilidades. Então, aproveita essa oportunidade com esses profissionais incríveis. Marque, então, o Portal Sustentabilidade e o Doutor Catador para a gente ver qual foi o grande aprendizado que vocês tiveram. Juntos, eu acredito de verdade que a gente vai fazer a diferença e vai melhorar o gerenciamento de resíduos no Brasil. E eu quero agradecer muito, Guião, a sua participação, a sua entrega, a sua contribuição. Legal, Jaque. Tá? Obrigada mesmo. Desculpa ultrapassar o horário. Eu tive esse problema aí técnico no início da live, mas acontece. A vida é assim, cheia de desafios, né? A gente tem que sorrir para eles e ganhar deles mesmo. E muito obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente até agora. E, gente, é só o começo. Amanhã tem mais, hein? Guião, muito obrigada, viu? Obrigado a você. Gratidão. Um abraço, gente. Tudo de bom. Abraço. Até logo, gente. Valeu. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.